Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Hoje, então, dia 27 de julho, 27/7, estamos aqui para iniciar com a apostila 3. Lembram que a prof disse que nós iríamos começar com a apostila 3? Sim, vamos começar com a apostila 3. Então, hoje, vídeo de português. Vamos, então, pegar a nossa apostila 3, certo? Ir lá na página 6. Vamos lá. A prof vai colocar aqui a apostila 3 na página 6, certo? Então, tá lá. Gente, vamos olhar essa imagem aqui de abertura. O que será que é tão engraçado que eles estão rindo tanto? O que será que é? Vamos pensar um pouquinho. Por que será que eles estão rindo? Eu sei. Eu acho que contaram alguma piada. Só pode. Só pode. Certo? Vocês gostam de piada? Eu gosto. Adoro ouvir uma piada para poder dar risada. Então, olhem só que legal. Nós vamos agora entrar nesse assunto. Olha só que legal, textos que nos fazem rir. Então, vamos ver. Histórias para rir. A seguir, você vai ler duas divertidas piadas. Preste atenção. As formigas perdem feio para as aranhas. O primeiro tempo termina em 8-0. O problema está na diferença do número de pernas. No segundo tempo, entra a centopeia no time das formigas, que reage e empata a corrida. Mas por que ela não jogou logo no primeiro tempo? Quis saber um repórter. Porque ela estava calçando as chuteiras. Imagine quantas pernas tem uma centopeia, hein, gente? Então, ela demorou um tempo inteiro para calçar todas as chuteiras. Legal, né? Gostei, achei divertido. Olha o outro. O fotógrafo de um jornal esportivo foi fotografar a partida em que seu time estava jogando. Na hora que seu time fez o gol, ele comemorou e ficou tão emocionado que esqueceu de tirar foto. Quando chegou no jornal, o editor estranhou. Você não pegou o gol? Mas se o goleiro que tinha que pegar não pegou, imagine eu, um simples fotógrafo. Legal também, né? Então, ó, são textos que a gente ri, certo? Então, vamos ver. Sobre as piadas, marque V para verdadeiro ou F para falso. Então, as piadas, gente, elas contam histórias verdadeiras? Será que sim ou será que não? Não. Não contam. As piadas não contam histórias verdadeiras. Elas contam histórias ficcionais, de ficção. Será? Sim, elas contam aquilo que é da imaginação. Lembrando que ficção é a imaginação. Elas apresentam muitos personagens? Não, bem pouquinhos personagens. Elas não apresentam personagens? É falso, porque elas apresentam personagens, mas são bem pouquinhos. E ela tem o final engraçado? Sim, sempre tem, né? É uma surpresa, uma piada. A gente nunca sabe o final. E o final geralmente é muito engraçado. 2. Com base nos textos que você leu, associe as colunas a seguir a fim de identificar as características da piada. Então, vamos lá. Vamos lá, então. A. O texto. Ali para vocês está aparecendo diferente, está aparecendo no quadradinho, certo? Mas qual que é o texto? O texto tem que ser um texto que provoca o riso para divertir, um curto, um informal coloquial, um variado. Então, eu vou ver se eu consigo fazer aqui, riscando que é melhor. O texto, ele tem que ser
curto. O texto tem que ser curto, certo? A linguagem tem que ser informal, coloquial, quer dizer, eu não posso fazer um texto chamando com pronomes de tratamento, tu, vós, né, vossa senhoria. Não, esse texto ele é bem informal, é para rir mesmo, como se a gente tivesse uma intimidade, certo? O objetivo, qual que é o objetivo de uma piada? É provocar o riso, divertir, certo? E o interlocutor, quer dizer, quem está lendo. É o variado, é adultos, são crianças, certo? É um público variado, o público que vai ler. Então, está aqui. O de vocês tem as letrinhas. Então, as letrinhas fica C, A, fica assim. C, A, B e D. Certo? As letrinhas de vocês ficam assim, nos quadradinhos. De que esporte tratam as duas piadas? Qual que é o esporte que tratam? Tratam de futebol, certo? As duas piadas tratam de futebol, né? Porque se a centopeia estava calçando as chuteiras se usa no futebol, certo? Então, vamos colocar lá. Tá perguntando como é possível saber. Então, vamos lá. É possível saber, pois falam sobre, dois pontos, chuteiras, o que mais que falam? Gol e goleiro, certo? Certo? Então, está aqui. Por isso que a gente sabe que é futebol. 4. Releia este trecho do primeiro texto. As formigas perdem feio para as aranhas. O que significa perder feio? O que significa perder feio, gente? Significa perder por uma grande diferença de pontos, certo? Por uma grande diferença de pontos. Por isso, perder feio vamos supor, igual estava lá, 8-0. É muito na frente, são 8 pontos na frente, certo? Então, perder feio significa perder por uma grande diferença de pontos. Por que o narrador afirma que as formigas estavam perdendo por conta da diferença do número de pernas? Por que será? Porque as formigas têm 6 pernas, enquanto as aranhas têm 8 pernas. Então, claro que as aranhas vão chegar antes, né, gente? Tem mais pernas, certo? Então, por isso. 6. Nas piadas, é comum a ideia que causa o riso ser apresentada no último trecho ou na última frase. Identifique este trecho ou essa frase nas piadas que você leu e represente-os por meio de desenhos. Então, aqui eu vou fazer o desenho do texto 1 e aqui do texto 2, certo? E isso vocês podem desenhar, certo? Então, assim, a gente vai desenhar o quê? A frase que deu o riso pra gente. No caso do primeiro texto, qual foi? Porque ela estava calçando as chuteiras. E no segundo texto, se o goleiro que tinha que pegar não pegou, imagine ele, que era um simples fotógrafo. Então, vocês vão desenhar
isso aqui, representando a centopeia, calção das chuteiras, e o fotógrafo, que é fotógrafo e não goleiro, certo? E aqui, gente, está falando piadas ou anedotas. São historinhas curtas, contadas para divertir quem as lê ou quem as escuta. Geralmente tem um final inesperado e engraçado, o que acaba provocando riso. Existem piadas sobre os mais variados assuntos. Inclusive, algumas são criadas especialmente para divertir as crianças. Entretanto, é importante que você reflita sobre as piadas que quer contar, pois algumas podem ser desrespeitosas e preconceituosas e não devem ser compartilhadas. Então, gente, prestem atenção. As piadas ou as anedotas, certo? Elas são historinhas curtas, que elas têm o objetivo do quê? De causar o riso, a diversão, de divertir as outras pessoas, certo? Quem lê e quem escuta. Então, ela tem que ser engraçada, certo? Que causa o riso. Anedotas. O que são anedotas, gente? Anedotas, elas são, assim, como se fosse uma piada, mas que as anedotas, elas utilizam o quê? O nosso dia a dia. Então, eu vou fazer uma piadinha do que a pessoa está fazendo. Isso é uma anedota. Piadas são da ficção, são da nossa imaginação. Anedotas é do nosso dia a dia, certo? Então, assim, que claro, tem que causar um humor. Só que eu tenho que cuidar para não tirar sarros. São, vamos dizer, anedotas são coisas que aconteceram no meu dia a dia, que eu também achei engraçado, certo? Então, isso é uma anedota, por quê? Porque vai causar riso. Então, são ações nossas, no nosso dia a dia, que causa riso e que nós vamos contar para os outros, sabe? Como uma forma de diversão. Só que a gente tem que pensar muito bem nisso, porque algumas piadas e anedotas podem ser desrespeitosas, sim, gente. Podem ofender as outras pessoas, podem chatear. Então, nós temos que cuidar com isso. E desrespeitosas também, porque algumas delas têm o uso de palavrões. E vocês sabem que palavrões não é uma coisa legal, não é uma coisa bonita. Então, a gente tem que cuidar com isso. E outras são preconceituosas, certo? Muitas piadas são preconceitos em relação aos negros. Então, a gente tem que cuidar. Em relação às loiras, também tem. Isso tudo é preconceito. Então, a gente precisa cuidar com isso, certo, gente? As piadas e as anedotas são para causar riso, para as pessoas se divertirem, não para ofender, nem para humilhar, nem para deixar chateados, certo? Ok. Então vamos lá. Você sabia que as aranhas não são insetos? Pois é, todo mundo acha que aranha é inseto. Não, aranhas não são insetos. As aranhas e os insetos podem ser considerados primos distantes. Afinal, pertencem todos ao grupo dos artrópodes. As centopeias também fazem parte do grupo dos artrópodes, mas tampouco são insetos. Para você nunca mais se confundir, lembre-se sempre de que todos os insetos têm 6 patas. As aranhas têm 8 patas e as centopeias têm muitas patas. Então, a aranha e a centopeia não são insetos, por quê? Porque elas têm mais de 6 patas. Olha que interessante, vocês sabiam disso? Pois é, as aranhas e as centopeias não são consideradas insetos, certo? Elas são consideradas artrópodes, mas não são insetos, porque os insetos têm apenas 6 patas. Aranha e centopeia têm muito mais. Então, aranha e centopeia não são insetos, são artrópodes, certo? Aqui, ó, tem esse livrinho aqui, ó, que são piadas divertidas para crianças. As melhores piadas para as crianças. Olha só que legal. Certo? Então, olha só, contando piadas. As charadas ou adivinhas
também nos fazem rir, mas não contam uma pequena história. As charadas e as adivinhas não contam histórias. É só para a gente pensar e tentar adivinhar. Por isso que ela é adivinha. Elas brincam com o sentido das palavras e desafiam quem as ouve. Olha esse exemplo. Por que o menino colocou o despertador embaixo da cama? Vou ter que parar para pensar. Por que será? Aí a resposta tá: para acordar em cima da hora. Certo? Se o despertador estava embaixo da cama, ele ia acordar em cima da hora. Legal, né? Esses são os objetivos das charadas ou adivinhas. Certo? São perguntas que têm humor, que é para a gente rir e pensar. Ler uma piada ou uma adivinha é divertido, mas ouvir alguém contar pode ser muito mais, pois outros elementos além da história colaboram para deixá-las engraçadas. A voz da pessoa, o ritmo, os gestos, as expressões faciais, tudo isso quando a gente conta uma piada, se a gente for ver alguém contando uma piada, a pessoa vai mudar a expressão facial, vai mudar a voz, vai mudar até o ritmo. Às vezes fala mais rápido, às vezes fala mais devagar, para dar um mistério, certo? Então, vamos prestar atenção agora no que a prof vai passar para vocês. Fazendo a piada circular. Essa aqui vai ser lição de casa também. Nós temos duas atividades. Então, vou dar a primeira. Peça alguém da sua família para lhe contar uma piada. Em seguida, vocês vão escrever a piada aqui, ó. Certo? Então, a gente vai ver se na interação, em uma das interações, a gente consegue fazer cada um ler a sua piada. Certo? Então, vocês vão pedir para o pai, para a mãe, para alguém da família de vocês contar a piada. E aí, vocês vão se concentrar na expressão facial da pessoa. Se a piada é engraçada, se a pessoa mudou a voz para contar, se a pessoa riu também, se realmente foi engraçada, que às vezes tem algumas piadas que não são muito engraçadas, mas tudo isso nós vamos prestar atenção. E aí, em seguida, depois que a gente escutar, a gente vai escrever a piada aqui. Certo, gente? Certo? Então, é isso. Próxima atividade. Deixa a prof voltar aqui, para eu poder explicar. A próxima atividade é ficha de atividade de português. O bloco 3, gente. Já começamos com a apostila 3. Então, é o bloco 3, certo? A página 3 do bloco de atividade 3 de português. Tudo 3, né? Bloco 3, ficha de atividade 3, né? Mas é lá. A gente vai trabalhar os textos que nos fazem rir. Então, nós vamos ver piada, uma piada ali, e nós vamos interpretar, responder às questões dessa piada, certo? Então, é a atividade da página, deixa eu pegar aqui, da página 11, tá? Da apostila de português, apostila 3 de português, a página 11, que vocês vão ouvir a piada de alguém da família de vocês e vão escrever. E aí, a ficha de atividade do bloco 3, a ficha de atividade número 3, certo? Então, tá. Daí, a prof vai passando o gabarito da ficha de atividade no que mágico, que eu acho que é mais fácil para vocês poderem corrigir. Certo, gente? Então, era isso. A prof queria explicar para vocês essa atividade da apostila 3, tá? Porque nós já iniciamos. E ficamos por aqui, então. Espero que tenham gostado, porque eu acho essa parte de piada muito legal. A gente ri bastante, né? E é isso. Então, se cuidem. Até a nossa próxima aula.